Oi, gente. Estou aí de novo, professor Thiago Pereira. A gente vai trabalhar agora o movimento uniformemente variado. Mas não adianta a gente começar o movimento uniformemente variado se não ficar bem claro para vocês o que é o movimento uniforme. Vamos lembrar do movimento uniforme? É aquele que o ponteiro do velocímetro do carro está travado, tá? O ponteiro do velocímetro do carro ele está a 80 km por hora. E não só o ponteiro, o carro está a 80 km por hora. O movimento uniforme é um movimento... Vamos voltar lá. Lá atrásão. É um movimento, um carro que está com a mesma velocidade sempre. Nesse caso, a aceleração do móvel é nula. Então, vamos tentar entender por que a aceleração do móvel é nula no movimento uniforme. Vamos pensar o seguinte. O carro, a aceleração é variação na velocidade pelo tempo, ok? Se o carro está em movimento uniforme, ele não tem aceleração. Por quê? Porque ele não tem variação da velocidade. O movimento uniforme é sempre a mesma velocidade. Foi o que a gente estudou até agora. Então lembra, movimento uniforme, a mesma velocidade. A aceleração nesse tipo de movimento é zero. Vamos levar uma ideia aqui. Gente, tem aluno que começa assim, no movimento uniforme é zero. Porque isso aqui é zero. Galera, nós estamos falando de posição, aceleração, tempo, variação na posição, que é o deslocamento, velocidade. Se você começar a lembrar, porque no movimento uniforme é zero, e não sabe o que é zero, você não vai se dar bem aqui. Você precisa saber que no movimento uniforme a aceleração vale zero, tá ok? Então não é um tipo assim, eu lembro que é zero alguma coisa. Essa alguma coisa você tem que lembrar que é a aceleração, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos tratar agora o movimento uniformemente variável. Se no movimento uniforme nós tínhamos aceleração zero, agora no movimento uniformemente variado, nós temos uma aceleração. Então, olha lá, nós estudamos até agora o movimento uniforme. Agora iremos estudar o movimento uniformemente variado, tá ok? Agora o corpo tem aceleração. Agora ele tem mudança na velocidade, mas não é uma coisa muito louca assim. Ou ele vai aumentando a velocidade, não é uma coisa aleatória, ou ele vai aumentando. E cada vez mais, ou ele vai diminuindo. Ok? Esse é o movimento uniformemente variado. No ponteiro do carro ele estaria assim, no ponteiro do velocímetro, ele estaria uma coisa assim, ó. Se é que o velocímetro do carro de vocês, ou da família de vocês, tem velocímetro. Eu sei que tem ponteiros digitais hoje em dia, mas suponha que o ponteiro faz assim, ó. Assim, ó. Quando está freando, ou assim, ó. Quando está aumentando a velocidade, quando está acelerando. Nesse caso, se ele está aumentando de uma maneira linear a velocidade, ele é um movimento uniformemente variado. Então, olha lá. No movimento uniformemente variado, o móvel se desloca com uma aceleração constante. E esse tópico é importantíssimo. Aceleração escalar constante. Ele está em movimento uniformemente variado. Aceleração escalar constante. A velocidade varia uniformemente. O que significa isso? Ela varia linearmente. Não sei se vocês estão acostumados com essa linguagem. Linearmente significa que ela vai aumentando gradativamente ou diminuindo gradativamente, tá ok? Então, olha lá, o movimento uniformemente variado. Agora, não adianta mais eu só colocar V. Agora ele tem uma velocidade inicial e uma velocidade final. Essa velocidade pode ser para trás também. Eu não sei se a velocidade inicial é para cá. Eu não sei se a velocidade inicial final é para cá. A aceleração também. E fica esperto, tá? Esse camarada aqui é o nosso referencial, S, por exemplo, em metros. Para lá é tudo positivo. Então, por exemplo, essa velocidade estaria positiva e essa negativa. Depende, eu não sei para onde esse carro está indo, não sei para onde é a aceleração. Eu só sei o seguinte, existe um ponto ali que S é igual a zero. Esse ponto é chamado de origem. Esse é o ponto S0. Só toma cuidado que S0 e T0 estão juntos. No tempo zero, que nós trataremos como zero, o T0 vale zero. O S0,
o T0, tempo inicial, vale 0. Por quê? Porque é conveniente. Eu vou começar o movimento, tempo 0. Fechou? Vamos lá. Se você quiser assistir essa parte da aula de novo, fique à vontade. O tempo inicial vale 0. A posição inicial é a posição no tempo valendo 0. Então, vou começar meu movimento aqui. Vai, começa, Thiago. 0 cronômetro, essa é a minha posição. Ela pode valer 30, 40, 50, ela também pode valer 0. Ok? Ela pode valer menos 20. Essa é a posição inicial, a posição no tempo 0. Aí o carro vai. Se ele passou por um ponto onde a posição vale 0, esse lugar é origem. Toma cuidado, posição inicial é a posição no tempo 0. Origem é quando a posição vale 0, tá ok? Origem das posições. Às vezes pode ser que ele comece na posição 0 e daí tudo é igual. A origem coincide com a posição inicial, mas às vezes não. E aqui tem a posição final, S. Tá? São só artifícios matemáticos para quê? Para a gente chegar nas nossas equações. As equações aqui são passíveis de dedução, tá? Mas para o teu Enem, o Enem não é aquela prova que vai cobrar a dedução da equação. Apesar de que, se você quiser dar uma olhadinha nas deduções no livrão lá do Ramalho, nos livros que eu te recomendei, da Beatriz Alvarenga, pode dar uma olhada. Vou deduzir a primeira equaçãozinha ali para vocês, ó. Se A é ΔV por ΔT, A é V menos V0 por T menos T0. Como o nosso T0 a gente já definiu e por conveniência ele vale 0, nós temos que o tempo passa multiplicando, A vezes T é igual a V menos V0. O V0 passa para lá, V0 mais AT é igual a V. E aí chegamos nessa equação. E às vezes tem aluno que me pergunta, professor, por que você não usa essa? Dá na mesma, uma nasce da outra, uma gera a outra. Por um conceito matemático um pouco mais avançado, você pode chegar nessa equação. Misturando-se essa equação com essa, você pode chegar nessa equação. Então, em livros de física, você pode encontrar as deduções. Aqueles amiguinhos que vão tentar uma engenharia, presta atenção. Se você vai tentar uma engenharia, vai tentar algum curso na área das exatas, a tua prova do Enem vai ter um peso maior nas exatas. Então, você tem que se ligar nesse tipo de coisa. Por os coleguinhas que também vão tentar cursos muito difíceis, por exemplo, cursos cuja relação candidato-vaga é alta, por exemplo, medicina, direito, para esses amiguinhos, para vocês, estudantes que estão tentando curso com maior relação candidato-vaga, vocês também têm que começar com deduções, porque vocês não podem deixar passar batido nenhum exercício, tá ok? Então, vocês também têm que levar em considerações algumas deduções. Ó, então assim, são as equações que vão reger esse tipo de movimento. No movimento uniforme, nós só temos que S é igual a S0 mais VT. Aqui nós temos equações mais complexas. O que eu fiz? Eu coloquei tudo aqui para vocês, ó. Eu coloquei todo o significado de todas as grandezas aqui para vocês. Ora, vamos lá. V0 é a velocidade inicial. Vejam que a velocidade inicial aparece nas três equações. V, velocidade final, ela aparece nessa equação e ela aparece nessa equação. Notem que velocidade final não aparece nessa equação. Posição inicial e posição final e deslocamento, eles aparecem nessa equação e nessa equação. Que S menos S0 é ΔS. Eu posso escrever essa equação aqui assim, ó. E eu gosto, inclusive, de escrever ela assim, tá? ΔS é igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Vamos seguir o baile. A é a aceleração. Ela aparece nas três. V0 e A, então, aparecem nas três. E T é instante de tempo, que não aparece nessa equação. Vamos aproveitar esse lance de aparece e não aparece e mostrar uma coisa assim, que não é uma regra para o teu Enem. Mas sempre tem aquele aluno que pergunta, professor, eu não sei que equação que eu uso. Olha, se não aparece, não aparece, não deu, não cita, não quer perguntar, não usa ΔS
ou S ou S0, você vai usar essa equação da velocidade. Se ele não usa V final, você vai usar essa outra equação. Se ele não usa tempo, você vai usar a equação de Torricelli. Então tá ali as equaçõezinhas para vocês. Ai, professor, eu tenho que decorar essas equações? Depende. Eu aconselho vocês a ir fazendo exercícios. Não decora a equação, vai fazendo exercício. Tá ok? Eu apresentei ela para vocês, por mim eu teria deduzido, mas aí foge um pouco do nosso escopo. Eu, se fosse vocês, eu ficava fazendo exercícios com elas. Ah, eu não sei onde encontrar exercícios. Amiguinho, ó, exercícios, movimento uniformemente variado no Google. Se quiser, você pode ficar lá fazendo exercício 2 horas. Vai ter isso a dar com o pé. Se tem uma coisa que cai um monte aí em vestibulares e coisa que é conhecida na física, de tão clássico que é, de tão comum que é, isso aqui. Então tem um monte de exercício por aí, tá? Agora eu vou definir uma coisinha aqui. Quando a aceleração e a velocidade possuírem sinais iguais, o movimento é acelerado. Agora, por favor, ó, vou me ajoelhar aqui, ó. Por favor. Movimento acelerado não quer dizer necessariamente que o A é positivo. Eu não sei de onde a galera tira essa ideia. Movimento acelerado quer dizer que o módulo da velocidade está aumentando. O corpo está... E o retardado, que é o contrário, quer dizer que eu estou retardando o módulo da velocidade. Ele está, tipo, freando. Então, um movimento é acelerando, que é o acelerado, ó, e um movimento é retardando, freando, que é o retardado. Não vá Nossa, na minha cabeça, movimento acelerado é um movimento que a aceleração é positiva. Não faz isso. Eu vou te mostrar o porquê. Porque nem sempre em movimento acelerado a aceleração é positiva. Então, olha lá, ó. Quando a aceleração e a velocidade possuírem sinais iguais, o movimento é acelerado. Quando elas possuírem sinais iguais. Existem 2 exemplos disso. Ó. Primeiro, o corpinho está indo para a direita. Então, ele está indo para a direita. A velocidade dele é para lá, ó. Tá? E a aceleração dele é para lá também. Então, eu estou indo para direita. Eu estou indo para direita. Direita. E algo me puxa para direita. Se eu estou indo e algo me puxa. Vou aumentando a velocidade, concorda? Na dúvida, desenhe isso aí, tá? Então, aqui, o módulo da velocidade vai aumentar, porque ele vai puxar o carrinho para o mesmo lado. Então, eu tenho um A positivo. Vou desenhar mais aqui, para ficar mais fácil para vocês, tá? E um V mais. Por que o A é mais e o V é mais, professor? Filhão, olha para cá. Olha como esse A está para a direita e o nosso referencial. O que é o referencial nosso? É isso aqui, ó. A gente escolheu que para a direita é mais. Então, todos eles são mais. Agora, em contrapartida, se meu carrinho estivesse indo para lá, ó. E sendo acelerado para lá, ó. Veja que o referencial está para a direita positivo. E o carrinho está indo para a esquerda. Então, esse A vai ser negativo e a velocidade negativa. Mas olha, se eu estiver indo para lá, ó, para a direita, estou indo para lá, e algo me puxa para lá, eu vou aumentando a velocidade. Se eu estou indo para lá, e algo me puxa para lá, também vou aumentando a velocidade. Esse algo me puxa é uma ligação entre força e aceleração. Veremos isso posteriormente, veremos isso depois. Fica tranquilo. Então, sendo assim, nós temos o seguinte. Toda vez que A e V tiver mesmo sinal, aceleração e velocidade possuírem mesmo sinal, o movimento é acelerado. Ou os dois são mais ou os dois são menos. Nesse caso do movimento acelerado, o módulo da velocidade vai aumentando. Ele aumenta. Quando a aceleração e a velocidade possuírem sinais diferentes, para lá é mais. Carrinho.
O carrinho está indo para lá. Ele tem uma velocidade para lá, que é mais, porque para a direita é mais, mas a aceleração é ao contrário. É menos. Então é como se ele estivesse indo para um lado. Como se ele estivesse indo para um lado, ó. Para lá. E alguma coisa puxa ele para o lado contrário. Então ele está indo, e alguma coisa puxando. Ele vai diminuindo a velocidade, entenderam? Então, nesse caso, o movimento é retardado. O módulo da velocidade dele diminui. Agora, se para lá é mais, e o nosso querido carrinho está indo para o lado contrário, a velocidade dele vai ser para a esquerda. Ó, a velocidade para a esquerda. Menos. E a aceleração para a direita mais. Nesse caso, coleguinhas, o carrinho está indo para lá, ó. Só que aí, ele está sendo freado, alguma coisa puxa ele para trás. Estão conseguindo ver minha mão? Estou mostrando minha mão aqui, daí não dá para ver, não adianta nada. Então, vou erguer mais aqui. Ele está indo para lá, daí algo puxa ele, ó. Ele está sendo freado. Quando a velocidade diminui, ele está sendo freado. Então, tem nada a ver dizer assim, acelerado, aceleração positiva. Existe um caso que a aceleração é positiva no acelerado, mas existe um caso que ela é negativa. Não existe uma afirmação que a aceleração é positiva no acelerado. Não levem isso como regra, que a aceleração é positiva no acelerado, porque ela pode ser negativa. O que temos é movimento acelerado. Aceleração e velocidade possuem mesmo sentido. Aceleração e velocidade possuem mesmo sinal, consequentemente. Movimento retardado, aceleração e velocidade possuem sentidos opostos. Um está para lá e um está para cá. Consequentemente, eles terão velocidades, sinais diferentes, tá ok? Seguiu o baile lá. O FPR 2010. O motorista conduz seu automóvel pela BR-277, bem conhecida aqui em Curitiba, a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista uma barreira na estrada, sendo obrigado a frear. Desaceleração 5 metros por segundo ao quadrado. E parar. Atenção, ele vai parar. Então, senhores e senhoras, a velocidade final dele será 0. A desaceleração, vamos desenhar esse carrinho? Sempre desenha, pessoal. Aqui, ó, física. O cara que vai acertar uma prova de física inteira, ele desenha a maioria das questões. Então, ó, o carrinho tá aqui, bem feliz. Tá indo pra lá. E aí, ele vai frear. Então, se ele tá indo pra lá com a velocidade pra cá, positiva, ele vai frear, vai ter uma aceleração negativa. Então, ele tem uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ou uma desaceleração. E a velocidade inicial dele é de 108 km por hora. Você não pode ser bobinho. Você já vai ver km por hora, já sabe que vai ter que dividir por 3,6 para trabalhar no sistema internacional, tá? Não sejam bobinhos. 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. Tá. Eu queria saber o tempo e a distância. O tempo. Vamos lá. Ele tem V, A e V0. Ele quer saber o tempo. Olha para cá. Quando ele quer saber o tempo, não usa ΔS. Eu vou usar essa primeira equação, então. Não tem nada a ver com ΔS quando ele quer saber o tempo. Então, eu vou usar V igual a V0 mais AT. V final, 0. V inicial, 30. A, menos 5, T. Passa menos 5 para lá. 5T igual a 30. T igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6 segundos. Opa! Não estamos confortáveis 100%, mas já estamos bem. Já podemos eliminar duas alternativas. E a distância? Bom, agora eu posso usar qualquer equação. Como eu já descobri mais uma coisa, eu posso usar qualquer equação. Eu vou usar essa aqui, ó. ΔS é igual a V0T mais A sobre 2 vezes T quadrado. Mas também poderia ser usado Torricelli, ó. Fica aí como opção. Fica aí como treinamento. Aqui, ó. Treine isso. ΔS, que é a distância percorrida, vai ser V0. Vamos lá, V0 é 0.
Não, 30. Vezes o tempo que eu já calculei que é 6. Mais A, que é menos 5, na verdade, né? Sobre 2 vezes 6 ao quadrado, que é o nosso tempo. Então, ΔS é 30 vezes 6, é 18 com 0. Falem isso, tá? Não fique falando, ΔS é 180. Pode, para números com muito zero, inclusive, falem lá, 30 com 6 zeros. Contem número de zero. Esse negócio de ficar falando 180 mil, 1 milhão e 800, contem número de zero. Dica de professor de física. Menos 5 vezes 6 vezes 6, que é 36, sobre 2. 5 vezes 36 dá 180, sobre 2 dá 90. 180 menos 90, igual a 90 metros. Então, agora nós temos a resposta correta. Agora vamos aos gráficos aqui do movimento uniformemente variado. O primeiro gráfico é o gráfico velocidade em função do tempo, que eu julgo ser um dos gráficos mais importantes que tem. Então, vamos discutir o gráfico velocidade em função do tempo do movimento uniformemente variado. Primeiro, quando o cara... Você vai fazer assim na tua prova. Duas coisas tem que fazer. Primeiro, caiu o gráfico. O gráfico tem algumas propriedades. Filhão, é saber matemática e saber onde é que é o ponto inicial, o que significa esse gráfico para cima, o que significa ele para baixo. Alguns gráficos são parábolas, tem que saber o que significa concavidade para cima e o que significa concavidade para baixo. Tem que saber essas coisas. Tem que ir lá usar toda a matemática a seu favor aqui, tá ok? Beleza. Aí, ele te dá um gráfico. Você vai pegar, você vai olhar para tua prova, não vai estar isso. Vai estar um gráfico assim, ó. VT. Eu já vou apagar isso aqui, então, se estiver copiando, nem copie isso aqui. E aí vai ter um gráfico. Aí você vai ter que lembrar de equações da... Se o gráfico é VT, você vai ter que lembrar de equações da velocidade. Por exemplo, no caso do movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT. Tá ok? Você vai ter que lembrar da equação, é o primeiro passo. E segundo, você vai ter que lembrar o que essa equação se parece. Então, você vai lembrar da equação do gráfico. Eu quero saber o gráfico velocidade em função do tempo. A equação do gráfico, V igual a V0 mais AT. Isso se parece o quê? Como não tem nenhum t ao quadrado, não é parábola. Então, ele vai ser uma reta, tá? Ele vai ser uma reta porque ele se parece com y igual a b mais ax. Apesar de que algumas pessoas acham que isso não é parecido, concordo. Mas é só trocar as variáveis. Ó, em y nós temos... Em y nós temos v, e em x nós temos t. Aí, nós vamos ter aqui o V0 que vale B. O B é onde ele corta aqui, filhão. Ó, esse amiguinho é o B. Esse A aqui, que acabaram coincidindo das letras serem iguais. Esse A é o coeficiente angular, que significa, se ele for para cima, o gráfico é crescente. Perdão, se o A for positivo, o gráfico é crescente. Negativo, o gráfico é decrescente. Então tem uma propriedade bem importante que já podemos tratar aqui. A positivo, crescente. Olha o V0 aparecendo aqui. A negativo, decrescente. Então não tem o que fazer, tem que interpretar isso aqui. O que eu aconselho vocês? Se quiser pausar aí, vai lá no Google e fica brincando com esses gráficos. Põe um junto do outro. Você digita lá no Google Graph e fala lá, sei lá, 3x. Eu não sei se dá para escrever 3x ou y é igual a 3x. Você vai escrever 3 vezes x, ele é assim, ó. Aí você vai escrever 3x, sei lá, mais 2. Escreve isso e manda ele fazer o gráfico. Ó, eu não sei se dá para pôr o y ou você vai ter que tirar o y. Eu vou me certificar disso depois. Se você quiser ir, eu sei um site que dá para você pôr certinho. É o site do Wolfram. Se você quiser entrar no site do Wolfram, o Wolfram você pode pôr direto, ó. Se entrar no Wolfram, não quiser entrar no Google, você pode pôr V igual a 3 menos 2t. Do jeito que eu coloquei aqui, ó. O Wolfram vai te... Entra no Wolfram, entra no site do Wolfram. Ele vai me corrigir se eu estiver errado aqui, tá? Se esse Wolfram está escrito errado.
Entra lá e digita V igual a 3 menos 2T. Daí você não precisa nem escrever graph. Então você vai digitar Wolfram no Google, vai entrar no site, beleza? Aí você vai escrever V igual a 3 menos 2T. Aí você vai ficar brincando. V igual a 3 mais 2T. V igual 4 mais 2T. Você pode colocar 3 menos 2T e and 3 mais 2T. Fica brincando. Eu quero que você perceba o que acontece com esse gráfico. Você tem que entender o comportamento dele. Opa, 3 mais 2T, pum. 6 mais 2T, pum, ele sobe. 6 menos 2T, ele sobe, mas ele fica decrescente. Dá uma olhada lá, dá uma brincada. Que eu quero isso, eu quero esse aluno que tem esse feeling. Chega na hora do Enem, opa, crescente aqui, aqui, aqui. Tem esse feeling, tá ok? Então vai lá e dá uma brincada, tá aí a dica do Thiago. Então, aceleração positiva crescente, aceleração negativa decrescente. E a ΔS, se você voltar, vamos voltar bastante, né? Voltar lá no gráfico, aqui ó, do movimento uniforme. A área era ΔS aqui ó. Depois eu vou te explicar um padrãozinho desse negócio de área ser ΔS. Mas se você voltar aqui ó, você vai perceber que a gente já tinha te falado que a área é o ΔS. Então, filhão, aí ó, a área é o ΔS, nesse gráfico. É bem mais difícil provar esse gráfico, dá para provar aí por aproximações, mas só vou te falar aí que a área é ΔS. Toma cuidado porque às vezes o gráfico tá assim, ó. V em função de T, às vezes ele faz isso, ó. Aí você vai ter que calcular uma área de cima, essa área, e uma área de baixo. Essa área aqui, ó. Então, às vezes, tem duas áreas. Tem uma área 1 e uma área 2. ΔS, nesse caso, vai ser A1 menos A2, tá? Numericamente, né, igual, porque a unidade do ΔS não é a mesma de área. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Essa informação é a informação mais importante que eu te dei até agora. Ó, essa informação que a área compreendida abaixo do gráfico VT é o ΔS, é a informação mais importante que eu te dei até agora. De todas as aulas que eu falei, essa informação é que mais tem probabilidade de cair. Você digita, eu tenho um programa que eu uso, que eu fico digitando, por exemplo, as questões de física. Eu fico testando, ver o que está caindo no vestibular. Assim, questões de gráfico, mais da metade é só esse conceito que ele cobra, que a área é o ΔS. Então fique esperto quanto a isso, tá ok? Vamos fazer esse 8 aqui. Daí na aula que vem a gente faz mais um exercício. Enem, segunda aplicação 2010. Rua da Passagem. Então ele conta um texto, ele faz um texto, automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. Bonito, né? Ele fala. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades. Motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere então dois automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0, quando avistam um semáforo amarelo que indica atenção. Tá. O movimento de A e de B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel. Então, olhamos para o gráfico. A velocidade dos veículos variam com o tempo em dois intervalos, entre os instantes 10 segundos e 20 segundos. Ó, entre os instantes 10 segundos e 20 segundos, ele é o 1. Então, esse é o 1. Ó. O que ele vai chamar depois de 1 é isso. E o 2 é entre os instantes de 30 e 40. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente? Em metros por segundo ao quadrado nos intervalos 1 e 2. Então, ele quer saber o módulo das taxas da variação de velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, intervalo 1 e 2. Quem é o motorista imprudente? Tá. O motorista imprudente, agora você vai ter que interpretar isso aqui. Ambos se encontram lado a lado, quando avista um semáforo amarelo. Tá? Então tem um que ele é imprudente. Quem que é o imprudente? O imprudente é o que encontra o sinal amarelo
e aumenta a velocidade, ó. O A é o imprudente. E o B não, o B vai frear. O A é o imprudente. O A não segue essa expressão, menos peso no pé no pedal. Tá, olha que o Enem às vezes dá uma brincada com essa parte poética aí. Tá. Ele quer saber a aceleração do A entre os instantes 10 e 20. Entre os instantes 10 e 20. O módulo da aceleração. O módulo, pessoal, por exemplo, o módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 4 é 4. Módulo de 3 é 3. Módulo de 4 é 4. Módulo é pegar um número, tirar a raiz dele e levar ao quadrado. Ou só ignorar o sinal. Ou você só ignora o sinal. Por hora tá valendo. Tá? Pra gente aqui, na prova do Enem, módulo, você pode ignorar o sinal. Pra isso tá bom. Pra tua prova tá valendo, mas esse não é o conceito verdadeiro, tá? Tá. Entre 10 e 20 segundos. Olha só, entre 10 e 20. Apesar que ele deveria ter feito traços aqui, mas ficou subentendido, né? A aceleração é ΔV por ΔT. Vamos lá, entre 10 e 20 segundos. Aqui é o final e aqui é o inicial. ΔV é V menos V0, ΔT é T menos T0. Então eu tô, aceleração 1 é igual V menos V0 vai dar velocidade final 30, inicial 10. Tempo menos tempo inicial vai dar 20 menos 10. Então vai dar 20 dividido por 10, que é 2 metros por segundo ao quadrado. E agora 2, entre os instantes 30 e 40. De novo, aceleração 2 agora. ΔV por ΔT. V menos V0 por T menos T0. 2, entre 30 e 40. Vou apagar isso aqui, gente. Guardem no coração de vocês isso. Entre 30 e 40 do A, né? Ó, tô indo no B já. Tô fazendo o B ficar imprudente, coitado. Então, o A, entre 30 e 40, vai ter uma aceleração que é ΔV por ΔT. Então, início, fim. Então, no fim, ele tem velocidade 0 em tempo de 40. No início, ele tem tempo de 30, velocidade de 30. Então, vai ser menos 30 dividido por 10, que é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Como ele quer módulo, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 e 3. Tá? Você tem que saber interpretar isso. Agora, liçãozinha de casa. Olha lá, ó. Tipo lá na escola, para casa. Calcula pra mim qual é toda essa área aqui, ó. Vamos treinar. Calcula qual é essa área aqui, ó. Tá bom? Então, lição de casa, calcular qual é essa área. Beleza? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse cálculo dessa área e vou deixar ele aí pra vocês, tá? Eu vou calcular aqui agora. Vou trabalhar um pouquinho, vou calcular essa área agora e mostrar pra vocês, beleza? Mas você trabalha e faz essa lição de casa, tá bom? Então, calcula essa área e quando você for atrás do slide, bom, você já deve tá vendo aí essa área calculada, tá bom? Então, eu vou calcular essa área aqui para vocês, mas você tem que calcular. Essa área é o deslocamento, beleza? Essa área é quanto ele percorreu. Dá para perceber que a área do A é maior. Que a do B, o A percorreu mais. Ah, então, professor, por isso que compensa correr. Você vai mais longe. Não adianta ir mais longe morto, né, filhão? Beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, pessoal, por quem mandou um feedback, quem deu curtir nossas aulas anteriores. Vamos junto, tá? Tenta entrar em sintonia, vamos junto. Manda lá, ó, professor, tal coisa, tal coisa. Eu quero saber o que você está pensando aí, beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês. Até mais, tchau, tchau.